Você não pode me deixar assim. Eu não posso deixar ela morrer assim. A frase ressoou como um grito de desespero em meio ao som da chuva que caía sem parar. O céu estava carregado, e as ruas desertas pareciam refletir a sensação de aflição que eu estava sentindo naquele momento. Eu estava no meu carro de patrulha, já imaginando como seria mais um fim de turno, tranquilo. Quando o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Foi quando eu ouvi o choro. No começo, eu pensei que fosse apenas um som distante de uma criança brincando na rua, mas o choro foi ficando mais forte, mais desesperado. Não era o tipo de choro comum. Era uma criança em pânico. Alguém que estava em necessidade urgente. Instintivamente parei o carro e olhei ao redor. Foi quando eu vi ela, uma menina pequena, correndo em direção ao meu carro. A menina parecia ter uns 6 anos. Seu rosto estava sujo de lama, e os cabelos castanhos estavam emaranhados, como se ela tivesse corrido por muito tempo sem parar. Ela estava chorando desesperadamente, com os olhos vermelhos e o corpo trêmulo. Eu saí do carro, rapidamente. Senhor, por favor, me ajuda. Minha mãe não acorda. A voz dela estava tremendo, mas era cheia de uma angústia tão forte que não poderia ser ignorada. Minha mãe não consegue falar comigo. Ela não pode se mover. Eu olhei para a menina, e o pânico no seu rosto me atingiu com uma força avassaladora. Era claro que não se tratava de uma criança mimada ou de um simples susto infantil. Havia um medo genuíno em seus olhos, uma sensação de urgência. Eu sabia que tinha que agir rapidamente. Calma, garotinha. Vamos resolver isso. Como você se chama? Eu me agachei para ficar na altura dela, tentando falar de forma suave para que ela se acalmasse. Meu nome é Sofia, mas todos me chamam de Sophie. Ela olhou para mim entre as lágrimas, ainda tremendo. Minha mãe está em casa. Ela está muito quietinha na cama e não consegue falar comigo. Faz 3 dias que ela quase não se levanta para fazer comida. Eu senti uma pressão crescente no peito. Algo estava muito errado. Sem perder tempo, eu entrei de volta no carro, liguei as sirenes e segui a menina pelas ruas da cidade. Enquanto dirigia, o coração batia forte. O que eu ia encontrar naquela casa? Por que uma criança tão pequena teria que lidar com uma situação como essa sozinha? Eu sabia que algo grave estava acontecendo, e eu não poderia falhar. Sophie me guiou até um bairro simples, composto por casas modestas e ruas estreitas. Era uma área onde a classe trabalhadora predominava, e onde a vida não era fácil para muitos. As casas, com fachadas desgastadas, estavam amontoadas umas contra as outras, como se estivessem tentando se proteger de algo. Sophie, com suas mãos pequenas, abriu o portão de uma casa antiga. O jardim estava descuidado, com flores murchas e um balanço enferrujado na varanda. A bicicleta rosa de uma criança estava encostada na parede, quase como um objeto esquecido. Ela me levou até a porta da frente, que estava apenas entreaberta. Ela sempre deixa a porta assim, para eu poder sair. Se precisar, Sophie explicou, sua voz baixinha, como se tivesse aprendido a se esconder de alguma forma. Eu segui ela para dentro, sentindo um peso crescente no ar. A casa estava muito simples, mas arrumada. Havia fotos antigas na parede, algumas ainda mostrando a felicidade de Sophie e sua mãe, antes das coisas ficarem tão difíceis. Sophie me levou até o quarto, no fundo da casa, onde encontrei a Lisa. E de Sophie, a Lisa estava deitada na cama, pálida como uma folha de papel. Sua respiração era difícil. Cada suspiro parecia exigir um esforço imenso. Ela estava imóvel, com os olhos fechados, mas havia uma grande quantidade de suor em sua testa. Ao lado da cama, eu notei medicamentos vencidos, contas de luz e de água espalhadas pela cômoda, e uma panela com restos de miojo. A situação era desesperadora. Eu me aproximei de Alisa, colocando a mão em sua testa para verificar a temperatura. Estava quente, muito quente. Ela estava com febre alta e sinais evidentes de desidratação. O quadro era grave. Eu rapidamente peguei meu rádio e chamei reforços, pedindo uma ambulância. Enquanto esperávamos, Sophie ficou perto de sua mãe, como se não pudesse ficar longe, nem por um segundo. Ela segurava um ursinho de pelúcia com as mãos trêmulas, como se isso fosse sua única conexão com a normalidade. Quantos dias sua mãe está assim? Eu perguntei a Sophie enquanto examinava o pulso fraco de Alisa e aguardava os paramédicos. Eu acho que uns 3 dias. Ela disse que estava só cansada do trabalho. Ela limpa a casa de outros e de vez em quando faz faxina no escritório. Mas ela nunca foi assim. Sophie estava agora com os olhos fixos na mãe, a voz ainda entrecortada pelas lágrimas. Mas ontem ela não conseguiu nem ir ao banheiro sozinha. E hoje, quando eu chamei ela,
Não acordou. Eu senti um nó na garganta. Tudo o que Sophie estava me dizendo indicava que a situação era ainda pior do que eu imaginava. A Lisa estava completamente sozinha, sem apoio. O pai de Sophie havia desaparecido quando ela ainda estava grávida. E desde então, a Lisa havia se desdobrado para sobreviver, sem qualquer ajuda externa. O que mais me tocou foi o fato de que, apesar de toda a luta de Alisa, ela ainda tentava manter tudo sob controle para Sophie. Sophie, com seus olhos grandes e tristes, tinha se tornado a única fonte de conforto e estabilidade para a mãe, mesmo sendo apenas uma criança. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos imediatamente começaram o atendimento a Alisa. Eles diagnosticaram pneumonia grave e desidratação extrema. Eu olhei Sophie enquanto ela observava os profissionais com um olhar curioso, mas ainda tão cheio de preocupação e medo. Eu sabia que não poderia deixá-la sozinha agora. A ambulância levou a Lisa para o hospital municipal, e eu fui com Sophie. Durante o trajeto, a menina não disse uma palavra, mas sua mão estava firme na minha, como se eu fosse sua âncora, sua proteção contra o caos que estava se desenrolando no hospital. Os médicos imediatamente começaram o tratamento para estabilizar a Lisa. Sophie se recusava a sair do lado da mãe, segurando a minha mão com tanta força que quase parecia que ela temia que, se soltasse, perderia tudo o que ainda lhe restava. Fiquei ali, ao lado dela, esperando que os médicos pudessem fazer o que fosse necessário para salvar a Lisa. Mas enquanto esperávamos, Sophie começou a me contar mais sobre a vida delas. Mãe trabalha tanto. Ela limpa as casas dos outros. E às vezes fica muito triste porque não consegue pagar todas as contas, Sophie disse. Suas palavras cheias de uma maturidade que eu não esperava de uma criança. Mas ela sempre fala que nós dois somos uma equipe, só eu e ela, contra o mundo. E ela sempre tenta sorrir, mesmo quando eu sei que ela está triste. Essas palavras me cortaram. Eu já tinha visto muito sofrimento, mas nunca tinha encontrado um caso como esse. A Lisa estava lutando contra a vida com todas as suas forças, mas sem nenhum apoio, sem ninguém para ajudá-la. Ela era uma mãe, uma trabalhadora, uma mulher de coragem, mas sozinha, eu prometi a mim mesmo naquele momento que não deixaria Lisa e Sophie sozinhas. Elas precisavam de ajuda, e eu faria o que fosse possível para garantir que não passassem por isso sozinhas. 3 dias depois, a Lisa finalmente despertou. Ela estava muito fraca, mas havia algo em seu olhar que eu nunca tinha visto antes. Gratidão. Ela estava no leito do hospital, com Sophie dormindo ao seu lado, abraçada ao seu ursinho. A cena era profundamente comovente, mas também cheia de esperança. Obrigada por cuidar da minha filha, Elissa, sussurrou, sua voz fraca, mas cheia de emoção. Senti uma onda de emoção tomar conta de mim. Eu tinha feito a coisa certa, mas nunca imaginei que isso me afetaria tanto. Ela me salvou. Lucas, ela é uma menina corajosa, a Lisa continuou, olhando para Sophie com um sorriso tímido. Agora, precisamos cuidar de você. Alisa, você tem alguém na sua família para te ajudar quando sair daqui? Eu perguntei, sabendo que a Lisa estava completamente sozinha. Ela negou com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Não tenho ninguém. Só tenho a Sophie. Eu senti uma dor profunda no peito ao ouvir isso, mas naquele momento, eu sabia o que precisava ser feito. Elas precisavam de mim, e eu faria o possível para garantir que tivessem o apoio que mereciam. O som da chuva lá fora se misturava ao silêncio do hospital, um silêncio pesado que parecia acompanhar todos os passos que eu dava. Mesmo com os médicos trabalhando incansavelmente para estabilizar a Lisa, a atmosfera ao redor parecia mais opressiva a cada minuto que passava. Sophie não saía do lado da mãe, e eu, que não queria deixar a menina sozinha, também estava ali, esperando pelo momento em que poderíamos ver uma luz no fim daquele túnel escuro. A cada segundo, a situação parecia se arrastar mais devagar. O ambiente hospitalar, embora eficiente, era frio e impessoal, e as paredes brancas pareciam engolir qualquer resquício de calor humano. Eu olhava para Sophie, que estava adormecida ao lado da cama de Alisa, a cabeça apoiada em um travesseiro improvisado, feito de uma toalha hospitalar. Seu rosto estava marcado pela exaustão, e mesmo assim ela parecia ser a imagem de uma força que eu não sabia de onde vinha. Ela vai melhorar, não vai, Lucas? Sophie perguntou, acordando aos poucos, com os olhos ainda marejados de sono. Ela olhou para sua mãe, que estava deitada, com os olhos fechados, e a respiração, ainda difícil, mas um pouco mais controlada. Eu sabia que Sophie estava em um mar de incertezas, mas não podia mentir para ela.
A situação de Alisa era crítica, mas ela tinha mostrado uma força impressionante durante todo o processo. Os médicos estavam otimistas, mas a recuperação de Alisa seria lenta, exigindo muita paciência. No entanto, eu não podia, de forma alguma, deixar que Sophie sentisse que tudo estava perdido. Ela já passava por tanto sofrimento e não merecia mais essa carga. Ela vai ficar bem, Sophie. Eu sei que ela vai melhorar. Ela é uma mulher forte, assim como você. Tentei sorrir para a menina, e ela me olhou com um olhar que, por um momento, transmitiu uma confiança que eu ainda não conseguia ter por completo. Era difícil para qualquer pessoa, em uma situação como aquela, manter a esperança. Mas eu sentia que tinha uma responsabilidade não só com Alisa, mas também com Sophie. Ela era uma criança, e as crianças têm a capacidade de se apegar aos pequenos gestos de carinho e segurança. Eu tinha que ser essa segurança para ela, pelo menos até que a situação de sua mãe estivesse resolvida. A cada visita que fazia ao hospital, Sophie se mostrava mais tranquila, mas ela não estava totalmente aliviada. Ela sempre me perguntava sobre os próximos dias, sobre o que aconteceria quando sua mãe saísse do hospital. Eu sentia que Sophie já começava a entender que, embora a situação fosse difícil, ela não tinha mais o direito de ser apenas uma criança em sua casa. Ela teria que crescer mais rápido, assumir responsabilidades que, com 6 anos, ninguém deveria precisar carregar. Mas, como toda criança, ela apenas queria ser vista, ouvida e sentir que o amor de sua mãe estava ao seu alcance, ao contrário do que sempre viveram. A recuperação de Alisa foi mais lenta do que eu esperava. Nos primeiros dias, ela mal conseguia se mover da cama. A febre baixou, mas a fraqueza era visível em seu corpo magro e pálido. Ela ficou praticamente em coma induzido por 2 dias, e quando finalmente acordou, estava um pouco mais consciente, mas sem forças para sequer levantar. Sophie, que nunca se afastou, se tornava cada vez mais ansiosa, mas tentava ser o mais forte possível para a mãe. Naqueles dias difíceis, quando as visitas estavam restritas e a sala do hospital se tornava um lugar de espera interminável, eu passei a me envolver mais na vida de Alisa e Sophie. Tentava organizar as coisas para que, quando Alisa voltasse para casa, ela tivesse algum tipo de apoio. Conectei-me com algumas redes de ajuda social e comecei a buscar por alternativas de assistência para ajudá-las a recuperar a estabilidade financeira. Embora fosse uma ajuda limitada, eu sabia que precisava fazer mais do que apenas ficar ao lado delas. Além disso, minha mente estava cheia de pensamentos sobre o que poderia ser feito para garantir que elas não passassem por outra situação como aquela. Sophie não deveria crescer com medo, e Alisa não deveria carregar sozinha o peso de sua luta diária. Eu sabia que o que eles precisavam era de mais do que apenas ajuda financeira ou emocional. Elas precisavam de uma rede de apoio, uma comunidade que pudesse levantar ambas. Mas naqueles momentos, isso parecia um sonho distante. Após quase 2 semanas, Alisa foi liberada do hospital. Ela ainda estava fraca, mas não precisava mais de cuidados constantes. Sophie estava em êxtase. Ela finalmente teria a mãe de volta em casa, embora ainda não completamente saudável. No entanto, ao contrário do que muitos imaginariam, Alisa não parecia aliviada com a saída do hospital. Ela estava grata, mas também muito cansada, muito sobrecarregada com a vida que ainda tinha pela frente. Na sua volta para casa, a casa que elas haviam montado juntas em meio às dificuldades, o peso da realidade parecia ser mais forte do que qualquer alívio. As contas ainda estavam ali, as dívidas estavam ainda por pagar, e o sentimento de desamparo estava à espreita. Alisa sentia-se como se tivesse falhado com Sophie, como se não fosse capaz de dar a ela uma vida mais fácil. E embora eu tentasse mostrar a ela que estava fazendo o melhor que podia, a luta interna de Alisa era visível. Ela tinha muito medo de não conseguir dar à filha o que ela merecia durante as semanas. Alisa e Sophie ficaram em casa, enquanto eu continuava a buscar formas de ajudá-las. Eu procurei alternativas para que Alisa encontrasse um trabalho fixo, algo que lhe permitisse ganhar mais estabilidade sem sacrificar tanto a saúde. Foi então que consegui uma vaga para Alisa em uma empresa local de contabilidade. A proposta era boa: um horário mais flexível, um salário mais alto e benefícios. Era uma chance para a Alisa se reerguer e garantir que no futuro Sophie não tivesse que crescer tão rápido e assumir tantas responsabilidades. Alisa não estava convencida de que poderia dar conta de tudo, mas aceitou. Eu sabia que ela precisava dessa oportunidade. Sabia também que, mesmo que ela ainda fosse muito jovem para carregar sozinha o peso de uma família inteira, o espírito de luta dela a faria ir mais longe do que ela imaginava. A transformação de Sophie também
era notável. Ela começou a voltar à escola, com mais alegria, a fazer novas amizades. A menina que estava sempre ansiosa e preocupada com a saúde da mãe, agora estava mais relaxada, mais sorridente. Claro, o peso da realidade não havia desaparecido, mas agora ela tinha um alicerce para se apoiar. Ela sabia que, embora a vida fosse difícil, sempre haveria alguém ali para dar a mão a ela quando precisasse. Eu continuei a ser parte da vida delas, mas algo dentro de mim estava mudando. Eu já não me sentia como um simples policial que ajuda. Eu me tornei mais do que isso. Eu me tornei uma parte importante da vida de Alisa e Sophie. Talvez fosse o destino, ou talvez fosse algo que as forças do universo haviam preparado para mim. O fato é que minha vida nunca mais seria a mesma depois de conhecê-las. Naquele dia, quando Alisa começou oficialmente seu novo trabalho, eu estava lá, esperando. Ela estava nervosa, como qualquer pessoa que enfrenta uma nova jornada. Ela olhou para mim e, com um sorriso tímido, disse: "Eu não sei o que faria sem você, Lucas." Eu sorri de volta, tentando esconder o nó que se formava na minha garganta. Não precisava de palavras para saber o quanto aquela frase significava para ela. Eu sabia o quanto ela estava se sacrificando, o quanto ela estava lutando para dar a Sophie a melhor vida possível. Eu sabia que a vida delas ainda seria cheia de desafios, mas também sabia que juntos nós poderíamos enfrentar qualquer coisa. Sophie, com um sorriso radiante, puxou minha mão e disse: "Mãe vai trabalhar, Lucas. Agora, tudo vai dar certo." E naquele momento, eu percebi que talvez tudo realmente fosse dar certo. O futuro delas estava mais brilhante e mais promissor do que jamais foi. E eu sabia que faria tudo o que fosse necessário para garantir que aquele futuro se concretizasse. Mas a jornada de Alisa e Sophie estava longe de terminar. Eles haviam dado o primeiro passo, mas o caminho à frente ainda era longo. E o que viria pela frente, ninguém poderia prever. O que eu sabia era que eu faria parte dessa história até o fim. Os meses seguintes passaram em uma velocidade surpreendente. Alisa, apesar das dificuldades iniciais em seu novo emprego, começou a se ajustar à nova rotina. Ela estava aprendendo a equilibrar seu trabalho e cuidar de Sophie. E, embora o caminho não fosse fácil, havia uma leve sensação de progresso no ar. A cada passo, Alisa ganhava mais confiança, mais força. Ela já não parecia aquela mulher fragilizada, consumida pela exaustão e pelas dívidas, mas sim uma mãe que estava, finalmente, começando a colher os frutos de sua luta. Sophie também estava começando a se adaptar. Ela tinha se tornado mais extrovertida, fazendo novos amigos na escola e deixando para trás as preocupações que antes dominavam sua vida. No início, ela costumava me perguntar, sempre com uma ponta de medo na voz, se sua mãe ficaria bem. Mas agora, a confiança da pequena era visível em cada sorriso e risada que ela dava. Sophie, de certa forma, havia encontrado seu lugar no mundo, e eu não podia deixar de me orgulhar dela. Eu, por minha vez, me encontrava em uma encruzilhada. Até aquele momento, eu havia sido o policial, o homem que chegava em uma situação de emergência, fazia o que podia, e depois se afastava. Mas agora, depois de tudo o que vivi com Alisa e Sophie, eu não sabia mais se queria apenas ser um espectador na vida delas. Algo dentro de mim havia mudado. A cada dia que passava, eu me via mais envolvido, mais comprometido. Não era apenas uma questão de obrigação ou empatia. Era como se, de alguma forma, aquelas duas pessoas tivessem me mostrado um lado de mim que eu nunca tinha conhecido. Uma tarde, após a escola, Sophie apareceu na minha casa, onde eu estava descansando depois de um longo dia de trabalho. Ela entrou com uma expressão séria, mas com um brilho nos olhos, que me fez sorrir. "Lucas, você pode vir falar com a mamãe?" Ela perguntou, seus olhos grandes e curiosos. Eu a segui até a casa delas, sentindo que havia algo importante para acontecer. Quando chegamos à porta, ela me puxou pelo braço e me levou até o quarto de Alisa. Aparentemente, algo estava prestes a mudar, mas eu não sabia exatamente o que. Alisa estava sentada na cama, com um sorriso nervoso no rosto. Ela me olhou com uma mistura de emoção e incerteza. "Lucas, eu queria te falar sobre algo." Alisa começou, sua voz baixa, mas firme. "Eu tô começando a achar que é hora de dar um passo maior. Eu quero que Sophie e eu possamos ter uma vida melhor, e não apenas sobrevivendo, mas vivendo de verdade. Eu sei que você tem sido uma parte muito importante dessa transformação, e..." Ela hesitou por um momento, buscando as palavras certas. "Eu queria saber se você gostaria de fazer parte disso. Não só como alguém que me ajuda, mas como parte da nossa família." Aquelas palavras, embora ditas de maneira simples,
carregavam um peso enorme. No fundo eu sabia o que a Lisa estava me perguntando. Ela estava me convidando a fazer parte de algo muito maior. Ela queria que eu estivesse ali, não apenas para ajudar, mas para estar ao lado dela e de Sophie, para fazer parte da vida delas, de forma mais profunda. Mas naquele momento, tudo o que eu consegui fazer foi olhar para ela, sem saber como responder. Alisa, comecei, a mente, a 1000 por hora. Eu sou só um policial. Não sei se sou a pessoa certa para isso. Ela sorriu suavemente. Você já é parte da nossa vida, Lucas. Você já fez tanto por nós, mais do que qualquer outra pessoa. Eu só tô dizendo que, se você quiser, eu gostaria muito que você fizesse parte disso de maneira mais oficial. Eu olhei para Sophie, que estava ali, observando com um sorriso tímido, mas cheio de esperança. Ela queria de alguma forma que eu estivesse com elas. E eu também queria isso. Eu sabia que minha vida já não tinha mais sentido sem elas. Mas ainda assim, um medo me tomou. Medo de falar de não ser capaz de corresponder às expectativas de Alisa, de Sophie e até mesmo às minhas próprias expectativas. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou aqui, Alisa, disse finalmente, sentindo que as palavras saíam de uma forma natural. Estou aqui para o que precisar. Sempre estarei. Se você me quiser ao seu lado, será uma honra. Sophie saltou da cadeira e correu até mim, me abraçando com força. Eu sabia que você ia ficar com a gente, Lucas. Eu sabia. Aquelas palavras, vindas de uma criança tão pequena, foram como uma confirmação de algo que eu já sabia. Minha vida agora tinha mais sentido do que nunca. Eu era mais do que apenas alguém que ajudava em tempos de crise. Eu agora fazia parte de algo maior, algo que me desafiaria e me faria crescer a cada dia. Algumas semanas depois, a Lisa já havia se estabilizado em seu trabalho, e a vida delas estava gradualmente melhorando. Elas tinham uma renda mais estável e uma rotina mais previsível. Sophie continuava com seus estudos, e mesmo com todas as dificuldades, ela estava mais feliz do que nunca. A Lisa, por sua vez, estava encontrando um equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar, e parecia que a vida estava finalmente dando uma chance para elas. Mas a vida não para por aí. A Lisa, com sua determinação e força, começou a traçar planos mais audaciosos. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito, que as dificuldades não haviam desaparecido, mas ela também sabia que, com a base que começávamos a construir juntos, poderíamos alcançar novos horizontes. Sophie, como qualquer criança, sonhava com um futuro sem limitações. Ela sonhava com viagens, com um lar mais bonito, com um mundo onde suas preocupações se limitassem apenas às brincadeiras com os amigos. Eu, por minha vez, sabia que o caminho ainda seria árduo, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma visão mais clara de onde eu queria chegar. Não era mais sobre simplesmente cumprir meu dever como policial. Era sobre fazer a diferença na vida de pessoas que realmente importavam para mim. Eu sabia que eu tinha algo valioso em minhas mãos, e não podia deixá-lo escapar. Os meses passaram, e, embora houvesse altos e baixos, algo em nossa casa se transformava. Sophie começou a se destacar na escola. Ela não era mais apenas a criança preocupada com a saúde da mãe. Agora ela era uma menina cheia de sonhos, cheia de alegria. A Lisa e eu estávamos nos aproximando cada vez mais. E, embora houvesse um medo constante de que algo pudesse dar errado, eu sabia que as bases para o nosso futuro estavam sendo construídas. Elas estavam sendo construídas com confiança, com respeito, com amor e, mais importante ainda, com a certeza de que juntas éramos mais fortes. Mas algo ainda faltava. Era um passo que, em algum momento, teríamos que dar. Eu sabia que estava me apaixonando por Alisa. A relação que estávamos criando era profunda, baseada em algo mais do que amizade ou gratidão. Era algo genuíno. Eu queria estar ao lado dela, para sempre. Mas a pergunta que eu ainda me fazia era: ela sentia o mesmo? Ela estava pronta para dar esse passo? Uma noite, enquanto estávamos todos reunidos para um jantar simples, Sophie, com seu sorriso travesso, perguntou: vocês vão se casar um dia, né? Eu congelei por um momento, e então olhei para a Lisa, que também parecia surpresa com a pergunta. Mas ao mesmo tempo seus olhos brilharam, como se a ideia não fosse tão estranha assim. Não sei, Sophie, a Lisa respondeu com um sorriso gentil. Mas, quem sabe, né? Eu ri e olhei para a Lisa. E então a resposta veio naturalmente. Quem sabe? E naquele momento, eu sabia. Não sabia o que o futuro nos reservaria, mas sabia que com elas,
eu estava pronto para enfrentá-lo. O caminho à frente seria longo, cheio de desafios, mas também de momentos de felicidade e crescimento. E mais importante ainda, seria um caminho em que eu não estaria sozinho.